Gente amada do Senhor, vamos lá. Vamos meditar aqui um pouco nas Sagradas Escrituras. Que Deus fale aos nossos corações, que possamos. Obrigado. Que possamos entender nesta manhã que Deus tem para as nossas vidas. Vamos lá em Gálatas 5, 19. Cinco 19 de Gálatas. As obras da carne são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, também andamos através do Espírito. Muito bem, gente amada do Senhor, esse é um texto conhecido, muito conhecido pela maioria, e fala sobre uma coisa muito importante. A carne ou o Espírito tem o controle da nossa vida? Quem controla a nossa vida? Quem tem o controle das nossas emoções, esse controla as nossas vidas. Aquele que controla a nossa emoção, controla também tudo que fazemos. Precisamos aprender a dominar as nossas emoções. Esse texto de Gálatas fala exatamente sobre isso. Não está apenas informando sobre coisas erradas e coisas certas. Esse texto de Gálatas fala que nós precisamos dominar emoções. Isso é importante, fundamental, vital até. Muitas vezes tomamos decisões erradas que comprometem toda uma vida por causa de emoções como essas, ansiedades, pressões, coisas do gênero. Quantas pessoas nós já ferimos com palavras, atitudes, por causa dessas emoções ruins? Quantas pessoas já não estão mais entre nós, porque agimos, nos comportamos frente a uma emoção muito ruim? Coisas que às vezes não conseguimos nem reparar, às vezes nunca mais vamos conseguir arrumar o estrago causado por essas coisas. As emoções são forças poderosíssimas nas nossas vidas. As nossas emoções, elas são determinantes nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas que nos rodeiam. Esse texto, o apóstolo Paulo está falando sobre exatamente isso, sabe, o poder que as nossas emoções têm sobre a nossa vida e o poder
que o maligno, que o diabo, que o mundo tem sobre nós por conta dessas emoções. No livro de Gálatas 5:22, aprendemos que o Espírito deve controlar as nossas emoções. Paulo está dizendo que o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele deve controlar essas emoções. E com isso, deve controlar as nossas vidas. O texto que ele diz lá, os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio, antídotos. São antídotos contra essa estrutura que toma conta das nossas vidas. As nossas emoções, elas dirigem as nossas vidas. E os frutos do Espírito compõem os antídotos, aquilo que vai nos proteger das nossas emoções. Nós vemos famílias inteiras destruídas, jovens destruídos. Nós vemos o que se faz através disso. Hoje pela manhã mesmo, todo mundo chovendo, a menina perguntou, será que vai gente na igreja com essa chuva? Aí passamos num bar, com a faixa do lado, na porta, o pessoal tinha que beber do lado de fora, na chuva, e estava cheio. Eu falei, olha aí, ó, são fiéis. Então, quer dizer, as nossas emoções, elas determinam as nossas vidas. E o que seria emoção? O que é emoção? Bom, de acordo com o dicionário, emoção significa uma experiência subjetiva associada a um temperamento, a uma personalidade e a motivação de uma pessoa, de um sujeito. Isso é emoção. E emoções positivas, como bondade, compaixão, misericórdia, amor, coisas assim, são boas emoções e nos afetam de maneira positiva. Elas nos afetam positivamente e também afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Aí as emoções negativas, como ansiedade, depressão, ira, raiva, rancor, orgulho, culpa, solidão, essas emoções são emoções egoístas e afetam negativamente a minha vida, a sua vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, tipo família, amigos, enfim, aquilo que está no nosso entorno. Então é muito importante, o apóstolo Paulo está levantando uma questão importantíssima. Nós não podemos ser dirigidos dessa maneira por emoções. A palavra de Deus fala da importância do sentimento humano, mas nos exorta que busquemos sabedoria de Deus para controlar, para colocar em ordem emoções. Hoje vivemos uma geração de emoções deformadas. O que é uma emoção deformada? Quando uma coisa toma o lugar da outra. Quando amamos aquilo que temos que odiar. Quando odiamos aquilo que temos que amar. Então isso são emoções deformadas. Nós vemos filhos brigando e odiando seus pais. Hoje nessa geração, matam seus pais. Odiando o que devia amar. E nós vemos garotas, meninas, adolescentes se apaixonando por traficante, por coisas. Então você vê, se apaixonando pelo que devíamos odiar. É um problema que nós vivemos hoje. Então nós vivemos um problema de emoções deformadas. E a palavra de Deus nos exorta, temos que buscar sabedoria de Deus para controlar, para colocar em ordem essas emoções. Deus nos prometeu descanso, Deus nos prometeu paz, libertação dessas cargas emocionais. O texto que nós lemos lá em Mateus 11, vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, é isso. Sobrecarregados por essas emoções negativas, emoções ruins que têm arrancado aquilo que nós temos de pior. Esse texto de Mateus 11, Jesus está dizendo, eu vou trazer alívio para isso. Nós vivemos carregados por essas coisas, o ódio, o rancor, mágoa, são coisas que aterrorizam as nossas vidas, que trazem uma sobrecarga, que não conseguimos viver em paz. E o Espírito Santo de Deus tem essa proposta de nos libertar disso. O Espírito Santo de Deus nos ajuda a controlar essas emoções. Como? Cultivando os frutos do Espírito, que está aqui no livro de Gálatas 5:22.
Precisamos cultivar os frutos do Espírito, combater, não devemos deixar fluir naturalmente todas as emoções, esse vulcão que tem dentro da gente, nesse mundo que nós vivemos, de injustiça, de mentira, de ódio. É um mundo que propaga essas emoções e nós somos afetados por elas. Eu não assisto mais televisão porque cada vez que eu vejo os jornais eu fico irado, enfurecido. Eu vejo tanta injustiça, tanta coisa ruim, e o mundo está preparado para arrancar aquilo que você tem de pior, para extrair de você aquilo que você tem de pior. Então veja, na vida temos que aprender diariamente a controlar essas emoções. Temos que aprender todo dia, sabe? É uma tarefa diária nas nossas vidas. E para isso precisamos entender algumas coisas. Precisamos compreender que nós não somos obrigados a ceder às nossas paixões. Quando nós lemos lá na Bíblia que diz que conhecereis a verdade vos libertará, nós não seremos livres. O texto diz, não é isso que o texto diz, nós não seremos livres para fazer tudo o que queremos. Nós seremos livres para não fazer aquilo que não queremos. Essa é a proposta, ter liberdade para dizer não. Porque na geração em que nós vivemos hoje, nessa geração hedonista, que o prazer a qualquer custo, nós não conseguimos dizer não a nada, mesmo aquilo que nos prejudica. Estamos tirando as nossas próprias vidas, porque não dizemos não aos vícios, às drogas, a essas coisas, essas emoções, essas paixões. Então nós não conseguimos dizer não, e estamos comprometendo toda a nossa vida. Precisamos entender algumas coisas, por exemplo, intimidade com Deus. Precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos entender isso, desde o dia em que abrimos o nosso coração para Deus, desde o momento em que o Senhor inundou os nossos corações, trazendo força, vigor, conforto, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Crentes, nós que somos crentes, que nos convertemos, que fomos presenteados por esse mover de Deus, nunca mais seremos os mesmos. É muito fácil, sabe? É muito fácil sermos influenciados pela palavra de Deus. O Espírito está aqui dentro. É muito fácil a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, sabe? As nossas emoções, elas são facilmente influenciadas pela palavra e pelo poder de Deus. Por isso não compreendemos a dificuldade que a igreja vive, que os crentes vivem hoje. Porque tanta dificuldade em se autocontrolar. Se a palavra de Deus, se o poder de Deus, ele já está aqui. É muito fácil termos as nossas vidas transformadas por eles. E nós nunca mais vamos ser os mesmos depois que fomos tocados por Ele. Então, por que nós somos facilmente influenciados por Deus? Pelo poder de Deus? Porque a partir do momento que nós o conhecemos, que Ele entrou nos nossos corações, sabe, deixou de importar aquilo que vai ser, aquilo que vai acontecer, como vamos alcançar. Não é importante mais o que está por vir, porque nós sabemos o que importa é a confiança que temos em Deus, na sua perfeita vontade para as nossas vidas. Quando nós confiamos em Deus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós confiamos na vontade dEle para nós. Então o que vai ser amanhã, como amanhã vai vir, como estaremos, se estaremos preparados ou não. Tem gente que se importa com tudo, tem gente que se preocupa com tudo, é ansioso com tudo, com relação ao que vai vir amanhã. Eu vou estar pronto, vou estar apresentado, essa roupa está boa, será que esse negócio está bom? Esse carro funciona para isso, essa casa não sei o quê. É uma ânsia, uma angústia. Sabe, nós, irmãos, não estamos nem aí para o que vai vir amanhã. Por quê? Porque nós temos a certeza hoje de que o Senhor dos Senhores, aquele que começou a boa obra, vai terminar. Isso tem que mudar. Então veja, é isso que funciona nas nossas vidas.
Deus nos deu um espírito de domínio próprio, porque Ele sabia que precisaríamos disso para viver em santidade e crescer espiritualmente. Precisamos de domínio próprio, controle das nossas vidas. Não podemos estar sujeitos às nossas paixões, sendo agitado como a onda do mar, ou como uma palha solta no vento. Nós não podemos estar tão soltos, tem que haver uma âncora que nos prende à verdade. Controle, domínio próprio, isso é fundamental. 2 Timóteo 1,7 fala, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de domínio próprio. Nos deu espírito de domínio próprio. Irmãos amados do Senhor, gente querida, nós não podemos estar sujeitos, nós não podemos nos apresentar para o ambiente, para o universo, para os nossos irmãos, energizado por emoções que nascem no inferno. As obras da carne, como lemos, elas têm uma origem. As obras da carne nascem da inspiração do maligno: prostituição, maledicências, brigas, contendas, invejas, ciúmes. Isso tudo é óbvio que não nasceu no coração de Deus. E quando nós nos permitimos ser levados e orientados por emoções como essa, é óbvio que é o diabo que tem o controle das nossas vidas. Então veja a importância disso, é fundamental. Sabe, o domínio próprio é fundamental para termos vitórias sobre essas emoções negativas, sobre essas obras da carne que operam em nós. E nos tornamos cheios, quando controlamos essas emoções, nós nos tornamos cheios de alegria, de paz, sabe, de amor. E isso é fundamental, isso é maravilhoso. Dependemos do Espírito Santo e do domínio próprio para viver uma vida que Deus tem o controle sobre ela. O fruto do Espírito é nada mais, nada menos. Os frutos do Espírito é o amor de Deus derramado em nossos corações. Romanos 5,5 fala sobre isso. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5,5. Então essa é a grande perspectiva. Lá em Gálatas 5,22 fala que aprendemos que os frutos do Espírito, nós aprendemos nesse texto que os frutos do Espírito se manifestam, se apresentam, se revelam a nós de 9 maneiras diferentes. Os frutos do Espírito é nada mais, nada menos do que o amor de Deus derramado em nós. Então esse amor é derramado em nós de 9 maneiras diferentes. Primeiro, amor, do grego, palavra ágape, que fala é um amor divino para com a humanidade perdida. É um amor, atitude, é aquele amor imutável, sacrifício, um amor sacrificial, um amor espontâneo, que nos leva a amar até os nossos inimigos. João 3,16 fala isso: Deus amou o mundo de tal maneira, enquanto éramos seus inimigos, nos amou de tal maneira que deu tudo que tinha por nós. Então veja, primeira forma de se manifestar, que quando esse amor é derramado sobre nós, a primeira coisa que recebemos é esse amor, atitude em nossas vidas. Depois vem alegria, gozo. É o amor exultante, é o amor alegre, é o amor feliz, é uma alegria constante na vida do crente, produzida pelo bem-estar com Deus, pela maneira com que estamos com Deus. Este amor, ele se manifesta inclusive nas tribulações. Lá em 2 Coríntios 7,4 fala sobre isso. É uma alegria, é um gozo na nossa alma, que não independe de circunstâncias. No meio das lutas e das batalhas, ela está lá, ela persiste, ela sobrevive, ela insiste em estar nos nossos corações. Esse é um fruto fantástico do Espírito nas nossas vidas. Aí vem a paz.
Paz é o quê? É o amor em repouso, sabe? É aquela tranquilidade íntima, perfeita, sabe? Aquela tranquilidade que não depende se subimos ou se descemos, se está frio ou se está calor, não depende de circunstâncias. Sabe, essa paz, ela transcende a realidade da própria guerra. Essa paz, na verdade, é uma paz durante a guerra. Essa paz não tem a ver com ausência de guerra, essa paz tem a ver com um estado de espírito no meio das batalhas. E esse tipo de paz, ele se apresenta para a gente em 3 dimensões, de 3 maneiras diferentes. Primeiro, ela produz paz entre você e Deus. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse fruto do Espírito, ele te dá paz com Deus, ele arruma essa relação, sabe, vertical entre nós e o nosso Salvador. Eu estava vendo umas pessoas falando sobre dever. Eu devo para o banco. Tá bom. Eu devo para o governo. Está morto. Porque o governo não tem jeito. Então, se deve para o governo, para a Receita Federal, está morto. Vai perder as cuecas para pagar esse negócio. Se você deve para outras pessoas, não é tão problemático assim. E dever para Deus, como é que é? É pior que a Receita Federal. Se nós não temos paz com Deus, nós temos um problema maior do que com a Receita Federal. Se nós temos um problema com Deus, não é só a nossa cueca, é a tua alma. Sabe, é a nossa alma que está em jogo. Então, quando nós recebemos o fruto do Espírito, nós temos paz com Deus, estamos livres da condenação, não devemos nada para Deus, nós estamos em paz com o Senhor. Quando o Senhor se apresentou depois da ressurreição, quando Ele ressuscitou, os discípulos estavam reunidos em volta ali ali no cenáculo, na casa deles, e de repente Deus se apresenta para eles. Um tinha negado, todos eles fugiram, todos eles não eram dignos, eles tinham agido indignamente com o seu mestre. No último dia da vida de Jesus, todos os discípulos falharam. E quando Jesus se apresenta no meio deles, depois da ressurreição, a primeira coisa que Jesus falou para eles foi: paz seja convosco. Quer dizer, estou em paz com vocês, não tem culpa sobre vocês. Pedro negou, vocês fugiram, não sei o quê, mas está tudo bem, eu estou em paz com vocês. Isso é fundamental. E depois, tem a paz com o próximo. Romanos 12:18. No que dependeres de vós, tendes paz com todos os homens. Então, o Espírito Santo nos dá a condição de viver em paz com o nosso próximo. E por último, tão importante quanto, é a paz com você mesmo. Quantas pessoas não dormem à noite, são açoitados pelas suas consciências, aprisionados por culpas, por coisas que estão destruindo a pessoa por dentro. Quantas pessoas assim? E essa paz, ela também resolve uma questão com você mesmo, uma paz interior, a paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Jesus Cristo. Lá em Filipenses 4:7 fala: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Então, esse é o terceiro dos frutos que nós precisamos. Aí vem longanimidade. Isso aqui é o nome dos antídotos contra a nossa ruindade. O nome dos antídotos que vai te defender daquilo que está te destruindo. Longanimidade, paciência, longo ânimo, é o amor que suporta a falta de cortesia, é o amor que suporta a falta de amabilidade, é o amor que te protege contra o mal do outro, é aquilo que te faz suportar aquilo que vem, a hostilidade do outro. Efésios 4:7 fala: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Gente, isso aqui precisa no nosso meio.
Nome de Jesus. Nós precisamos nos suportar, pelo menos, no mínimo, temos que nos suportar uns aos outros. Imagina você vai passar a eternidade inteira do meu lado. Se você for, né? Claro. Se estiver lá, você vai ter que me aguentar. Então, gente, aqui você tem que me aguentar aqui. Você tem que me suportar. Sejam longânimos comigo, tenham paciência com o teu irmão do lado, sabe? Suportem uns aos outros. Benignidade, a forma de amor compassivo, misericordioso, é a virtude que nos torna gentis para com os outros, expressando ternura, compaixão, sabe, essas coisas. Benignidade, bondade, a prática do bem, o amor em ação, é ser uma bênção para o outro. Romanos 15, 14. O homem de bem alcança o favor de Deus. Aí vem a fidelidade, que é a fé, não apenas crer e confiar, mas ser fiel, honesto, pois Deus é fiel. Através dessas virtudes, os crentes se mantêm fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Gente, hoje é preciso ser fiel. Por quê? Porque nós somos atraídos por todos os lados. Você descobre se você é fiel ou não, se você tem essa qualidade, quando somos desafiados na fidelidade. Quantos de nós já fomos arrastados para os cantos escuros da vida? Quantos de nós o mal já se apresentou para a gente, querendo de alguma forma negociar conosco? Como Jesus lá no deserto, o diabo levando ele no alto do pináculo: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. É uma força, uma luta diária e constante do diabo tentando nos dissuadir, negociar conosco a nossa santidade. Então, fidelidade é essa força que mantém você de pé, custe o que custar. Se você ler lá esse texto que conta a história de Jesus no deserto, quando acabou a história, o diabo viu que Jesus não queria negociar, não tem negócio, e ele foi embora. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. É com fidelidade que se resiste o diabo. 1 Pedro 1,6 fala sobre isso. Aí depois vem mansidão, a virtude que nos torna pacíficos, com serenidade, com brandura. Mansidão, que atua nas nossas vidas, sabe, você se manter sereno, com brandura em situações irritantes, perturbadoras, desagradáveis. Eu vejo pessoas matando o outro no trânsito porque tomou uma fechada. Sabe aonde vai o coração humano? Somos prontos, sabe, nos irritamos facilmente. Antes nós éramos agressivos, nos irritávamos com qualquer coisa, mas agora não. Jesus falou para a gente aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, então temos que buscar nele. Gente amada do Senhor, vocês sentam aí, nós sentamos aqui nesse culto todos os dias, domingo após domingo, e nós precisamos extrair essas coisas do Evangelho e levar para as nossas vidas, sabe, para que possamos viver de maneira que tenha a ver com a vocação que nós somos chamados. E aí vem o domínio próprio. Deus respeita você. Deus não criou você como um robô. Deus te deu vontades. Deus deixou você fazer o que você quer. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele te deu condição de viver sem Ele. Você pode optar por viver sem Deus. A grande maioria opta por essa situação. Vivem sem Deus. Então Deus, Ele não tem controle. Na verdade, Ele não nos violenta, sabe? Ele nos respeita. Ele não nos domina, mas nos guia pela verdade. Então, essa é uma parte que ficou para nós.
além das orientações do Espírito Santo, precisamos contar com domínio próprio. Domínio próprio é que vai te fazer o que tem que fazer. É o domínio próprio que vai atuar nas nossas vidas como um freio contra as paixões da carne, que vai nos deixar sujeito às paixões da carne. E essas paixões militam contra os propósitos de Deus na sua vida. Então nós temos que lutar contra elas, e é o domínio próprio, é essa força de vontade, é essa determinação no coração, é essa decisão de não se submeter, de não abrir mão, de lutar contra o tempo todo. Nós precisamos lutar contra isso. De vez em quando somos tentados, irmãos. As velhas paixões que tínhamos no passado, elas batem a nossa porta de novo. É assim com todo mundo. 1 Coríntios 10, 13 fala sobre isso. Então, através dessa virtude, o crente avalia as questões e reconhece que a vontade de Deus é mais importante do que qualquer coisa. E isso te faz vencer a sua carne, o diabo, o mundo, e te faz um vencedor diante dessas coisas. Mateus 10, 37 fala sobre isso. Somos vencedores. O domínio próprio te coloca na posição de vencedor. As coisas não te vencem, o mundo, a carne, o diabo não podem te vencer se nós tivermos domínio próprio. É o domínio próprio que nos aperfeiçoa na santidade. Por isso precisamos cultivar isso nas nossas vidas. 1 Coríntios 6, 12 fala isso. Esse é o amor disciplina, o amor disciplinar de Deus. O domínio próprio envolve todas as áreas da sua vida, irmão. O domínio próprio trata de tudo, do que você pensa. Você pensa que pode pensar qualquer coisa? Tudo que você pensa, você sente. Tudo que você sente, você... já falei milhares de vezes isso. Tudo que você pensa, você sente. Tudo que você sente, você faz. É uma coisa, uma corrente. Você crê, você pensa, você sente, você se comporta, você faz. Então, você pensa que pode pensar qualquer coisa? Olho para o Léo e fico, esse cara não presta, mano, esse cara é sacana, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Tem uma prova aqui, ó, está sentado aqui hoje, entrou uns 20 anos atrás, entrou naquela porta, não, na porta lá de baixo. Ele entrou na porta, eu falei, olha que safado, rapaz, esse cara, meu, entrou aqui só para pegar as menininhas do Senhor. Pensar o que quiser. A mesa da ceia posta. E eu lá pensando, olha só que cachorro, mano. Aí Deus falou para mim assim, deixou, a hora que eu sentei, quando eu desci na mesa para servir a ceia, Deus falou, não põe a mão nessa mesa. Não encosta na mesa, para não sujar com a sua lama. Vai lá. Pede perdão para esse cara agora. Veja que situação que o pastor ficou. Vai lá e pede perdão para ele do que você pensou dele, porque esse cara é uma figurinha carimbada. Aí eu falei, eu não vou mesmo. Mas eu não vou mesmo passar por esse vexame. Aí Deus falou, então você não encosta na mesa. Aí eu olhei para o pessoal do louvor, atrás... Gente, tive uma ideia. Canta aquela música, como é precioso, irmãos. E aí você vai levantar do seu lugar e vai abraçar o teu irmão e vai pedir perdão para ele, se você tiver alguma coisa que pedir perdão. E aí quando o pessoal começou a cantar, todo mundo levantou, eu saí do meu lugar, fui lá onde ele estava, estratégia, né? Ele nem crente não era, e eu falei para ele, que ele me perdoasse. Por quê? Eu falei, não te interessa, você nem sabe de nada, você não sabe de nada. Só me perdoa. Tá bom, tá bom. Quer dizer, você não pode pensar o que você quer, irmão. Não dá.
Nós não podemos, sabe, o domínio próprio, ele envolve essas dimensões da nossa vida, sabe, é toda a nossa vida, você tem que controlar o que você pensa. Você que tem costume de pensar muito mal das pessoas, controla o que você pensa. Nós temos que controlar a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca. Não podemos falar tudo que pensamos. Não dá para você falar, não, mas eu sou assim, sou sincero. Não, você é mal educado. Não dá para confundir sinceridade com falta de educação. Nós não podemos dizer tudo o que nós queremos dizer. Não adianta. E também nós temos que controlar as nossas emoções. Por que você acha que você pode sentir isso? Quem te autorizou a sentir essa tristeza? Por que você acha que você pode sentir o que você quiser? Você não pode sentir o que você quiser. Tem que ter alegria. O fruto do Espírito é alegria, paz. Então nem tudo eu posso sentir. Então lute contra isso. Sabe? E atitude então? Então, domínio próprio, ele envolve o que você pensa, o que você fala, o que você sente, o que você faz. Temos que dominar, temos que fazer as coisas direito. É uma imposição da parte de Deus. Todos nós temos uma aliança com Deus. E todos que temos uma aliança com Deus, fomos chamados para dar frutos. E esses são os frutos. Precisamos disso, precisamos produzir esses frutos, para que não sejamos crentes carnais, para que não possamos ficar celebrando o tempo todo a carne, só coisa ruim, mágoa, rancor, tristeza, lamento, vitimismo, sabe, essas coisas que ficam ali rodeando o nosso coração. Frutos do Espírito é o antídoto para essas mesquinharias, para isso que produz tanto mal no mundo que nós estamos vivendo. Nós vemos um mundo de feiuras, imperfeições e deformações, porque nós somos feios, imperfeitos e deformados, as nossas vidas são assim. Então a solução para o mundo é uma igreja sadia, uma igreja que viva a realidade do Espírito. Temos que produzir os frutos do Espírito nas nossas vidas. Então todos nós precisamos frutificar, produzir esses frutos das nossas vidas, para espantar esse fantasma da carnalidade das nossas vidas. E o caminho para frutificarmos é sermos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Ele fala com você, tenho certeza que Ele fala com você, de várias maneiras Ele fala com você. De vez em quando Ele usa minha mulher para falar comigo. De vez em quando Ele usa o para-choque do caminhão para falar comigo. Então Deus fala, o Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco. Então que possamos ser sensíveis à voz do Espírito em nossos corações. Ele quer nos impulsionar a buscar a vontade de Deus. O Espírito Santo te arremessa para cima da vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer. Olha essa oração de Paulo aos Filipenses 1:9. Peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes da vida. Que o amor de vocês cresça em toda ciência e conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes da vida, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia da volta do Senhor Jesus, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É a oração de Paulo, para você, para nós, que nós possamos cultivar esses frutos do Espírito. Esse é o plano de Deus para restaurar completamente o ser humano. Esse é o plano, não tem outro, não tem um plano B, esse é o plano. Ele te chama para fazer mudanças. O plano dele é que você mude. O plano de Deus é que nós possamos mudar as nossas vidas e crescer na fé, no conhecimento, amadurecer. Nem sempre a culpa é do outro, irmão. Em nome de Jesus.
Nem sempre, não dá para culpar os outros, o mundo, para nós. Para algumas pessoas, felicidade depende de a cada 500 anos os planetas se alinham. Os planetas não precisam se alinhar para que sejamos felizes. O ambiente não precisa ser transformado para que você seja. O Espírito Santo de Deus está aqui dentro do nosso coração, e essa transformação, precisamos buscar isso. A culpa nem sempre é do outro. Peça a Deus para nos ajudar a identificar essas deformações, esses problemas emocionais em nossas vidas. Se o problema for o pecado, peça perdão, irmãos. Confessa a Deus se o teu problema é pecado, ponto final, acaba com isso. Se teu problema é rancor, amargura, peça a Deus que te ajude a perdoar o outro. Em nome de Jesus. Quantos anos vamos gastar em cima dessa miséria de vida? Uma vida energizada pelo rancor e pela mágoa. É uma vida que depõe contra tudo que Deus significa. Se teu problema é ansiedade, irmão, confia que Deus tem o melhor para a tua vida. Será mesmo que Deus não sabe o que é melhor para você? Será mesmo que o teu braço forte é superior ao poder do onipotente? Então, se você que é ansioso, coloca isso nas mãos de Deus, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades. Ele tem o controle. Se teu problema é falta de comunhão, por causa das bombas explodindo o tempo todo, esse bombardeio emocional, permita que hoje mesmo Ele controle a tua vida. Entregue-se a Ele. Precisamos restaurar isso de uma vez por todas. Precisamos usufruir dessa vida abundante que está proposta, que está à disposição. Precisamos viver aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. Amém? Para toda a feiura da tua vida, tem um antídoto. Para tudo aquilo que você vê que é feio. Você já identificou as suas feiuras, irmãos? Eu lembro uma vez, logo no comecinho do meu ministério, eu vim para cá e eu trouxe uma pessoa junto comigo. Eu era o pastor da igreja, um jovem pastor, a igreja tinha meses de vida, e eu trouxe uma pessoa de São Paulo comigo. E ele pregou no culto à noite, arrebentou, foi uma pregação maravilhosa, a igreja ficou de boca aberta com o cara. E eu fiquei como? Qual o sentimento subiu no coração desse pobre pecador? Ciúmes. E eu fiquei cozido com aqueles ciúmes. E eu na hora identifiquei, o que eu estou com ciúmes? Do poder de Deus? Eu estou com ciúmes da glória de Deus? Falei, você prega amanhã de novo? Está com ciúmes, agora você senta ali na frente e morre com o seu veneno, coma o seu veneno. E eu fiquei sentado, prega amanhã de novo, prega no outro dia de novo, prega lá, irmão, glória a Deus, esse irmão é bom demais, hein? Puxa vida, não sei o que, até acabar com essa nojeira, porque, gente, inveja é um negócio muito mesquinho, não dá para você tolerar essas feiuras. Então eu fiz isso até eu aprender, até eu arrancar aquilo do meu coração, até eu estar livre daquilo. Temos que lutar contra essas feiuras, não podemos permitir. Quantas pessoas ressentidas, sentir já é um problema, ressentir é um problema dobrado, ao quadrado. Quantas pessoas ressentidas, e passam-se anos, 10, 15, 20 anos, essa pessoa ressentida com o outro. Que isso, irmão? Em nome de Jesus, mágoa, rancores, não dá para identificar que esse negócio não está correto? É difícil de descobrir? Não, isso não é difícil. Quando começamos a falar muito mal de alguém, provavelmente é porque temos ciúmes, ou temos inveja, ou estamos inseguros com relação às pessoas. Então, irmãos, em nome de Jesus, aprenda a identificar as suas feiuras.
Não tem nada de errado em ter feiuras. Por quê? Porque nós nascemos aqui, ó. E esse mundo jaz no maligno. É óbvio que nós somos contaminados pelo solo. É lógico que esses vermes, esses vírus, essas nojeiras e imundícias contaminam a nossa vida. E você vai lutar contra isso a vida inteira. A proposta é irmos até chegarmos à estatura do varão, até chegarmos. Ninguém chegou aqui ainda, muito menos eu. Apóstolo Paulo fala, eu, o pior dos pecadores. Nós não chegamos. Então nós temos que um propósito, chegarmos até a estatura. Então hoje você é um projeto. Então identifique as suas feiuras e lute contra ela. Seja honesto, sincero, para que possamos purificar as nossas vidas. Peça perdão a Deus por viver muito tempo alimentando essa coisa toda, conspirando contra o Espírito. E vamos viver essa realidade linda que o Senhor tem proposto para nós. Amém?